Boa tarde, bom dia, olá. Eu sou o pastor Elias, da Igreja Assembleia de Deus Cristã no Brasil, Ministério ABIB. Amém? Eu quero hoje falar algo sobre casamento. Muitas pessoas hoje ainda têm dúvidas sobre o casamento. Hoje nós vemos muitos homens e mulheres de Deus, quando passam por problemas dificultosos no seu relacionamento, a tendência é querer separar-se, a tendência é querer morar com outra pessoa, ou seja, conhecer outras pessoas. E muitas pessoas ainda estão confusas sobre o que é o casamento. Vamos ver o que Jesus diz? Vamos ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 19 e no versículo 3 a seguir, que diz assim: Então chegaram ao pé deles os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Nós sabemos que repudio, na verdade, é expulsar, largar, abandonar, deixar ir, né? Repudiar é o mesmo que mandar embora. Vamos ver o que Jesus respondeu para este povo, para os fariseus. Ele, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea? E Jesus disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Ou seja, a partir do momento que você escolheu uma pessoa e apresentou ao Senhor, para que você possa viver o resto da sua vida, até o dia que o Senhor vir buscar você aqui nesse mundo, você disse para Deus que você não gostaria de ficar sozinho. E quando você faz a escolha de não querer ficar sozinho, automaticamente você quer uma pessoa para viver junto com ela, ou seja, do sexo oposto. Se é homem, mulher. Se é mulher, é homem. Ou seja, para que se possa ser contraído o matrimônio, ou seja, o casamento. Quando você, automaticamente, você casa com uma pessoa, você se ajunta com ela. O que é casar? Casar é ajuntar, é o mesmo que ajuntar. Você está se ajuntando com uma pessoa. Casamento é a junção de duas pessoas, né? Dois corpos, né? Que são completamente diferentes, que se tornam um, pelos mesmos comportamentos, pelas mesmas ideias, pelos mesmos sentidos, os mesmos objetivos, né? Então se tornam um só corpo. E quando se torna um só corpo, diante de Deus é impossível uma separação, porque vocês já se misturaram, vocês já coabitaram, vocês já se deitaram, vocês já estão ali, né, no laços matrimoniais, assim como uma só pessoa. Ou seja, quando você se une a uma pessoa, é a mesma coisa que for uma só pessoa, porque se alguém chegar na sua companheira ou no seu companheiro e falar alguma coisa que o ofende, automaticamente vem aquela defesa, né? Você fica entristecido. Então, quando você escolhe uma pessoa para casar-se com ela, automaticamente você escolheu uma pessoa para viver com ela pro resto da sua vida, entendeu? E vamos então continuar o que Jesus nos ensina. Né? Disseram-lhe eles: Então por que mandou Moisés dar-lhe a carta de divórcio e repudiá-la? Ou seja, os fariseus queriam achar uma brecha sobre o casamento em cima de Jesus, para eles poderem ainda obrigar pela lei o marido ou a mulher se separarem por qualquer outro motivo. Mas Jesus, conhecendo o coração deles, como conhece o coração de pessoas que largam, separam e casam-se com outra, Jesus deu uma resposta franca, né? Olha o que Jesus disse. E disse-lhes, Jesus dizendo a eles, e disse-lhes: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas, no princípio, não foi assim. Ou seja, no início, quando Deus juntou o homem e uma mulher, não foi para separar. Deus não juntou Adão e Eva para ficar um tempo juntos e depois colocar um de cada lado, até mesmo porque na época ela caiu em transgressão, Deus ali poderia ter permitido que Adão separasse dela. Ao contrário,
o Senhor colocou os dois unidos mais ainda e os dois pagaram o preço juntos, porque é uma só carne, né? E Jesus disse: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar-se com outra, comete adultério. E a que casar com a repudiada também comete adultério. Ou seja, qualquer homem que manda embora a sua esposa, larga dela por qualquer outro motivo, que não seja por traição, por adultério, ele casando-se com outra, ele comete adultério. Está escrito aqui, né? Porque as pessoas falam, mas não deu certo, tem que separar. Não. Você deveria ter pensado muito antes de você se casar com uma pessoa. Você deveria ter orado mais, né? Você deveria buscado mais, porque a partir do momento que você fez uma escolha de se juntar com uma outra pessoa, você não pode mais largar daquela outra pessoa. Mesmo que a pessoa for uma pessoa que não é aquilo que você esperava, mas enquanto ele não afligir a família através de um adultério, da prostituição, né, que adultério na verdade é prostituição, que você se prostitui com a outra pessoa, né? Adulterar é quando você adultera o leito, ou seja, você colocar algo fora. Adulterar é o mesmo que aceitar um outro corpo estranho no seu corpo, porque você já tem um corpo que é do seu companheiro ou da sua companheira. Quando você coabita, ou seja, você deita com uma outra pessoa que não tem nada a ver com a sua casa, com o seu relacionamento, você está adulterando, e adultério é pecado, né? Prostituição é quando você também usa o seu corpo para se prostituir. Prostituição também é quando você se dobra diante de imagem, de escultura, mas é um outro caso. Nós não vamos falar sobre isso hoje. Hoje estamos falando sobre casamento, né? Então Jesus ele foi bem claro que aquele que repudiar a sua mulher não sendo por causa de adultério, comete adultério se casar-se com outra, e faz aquela pessoa que não sabe de nada também cometer adultério. Foi o que Jesus escreveu aqui no versículo 9. Eu vou repetir para vocês entenderem. Eu vos digo, Jesus dizendo, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar-se com outra, comete adultério. E casar com outra, comete adultério. E os que casar com a repudiada, também comete adultério. E disseram seus discípulos. Então, os discípulos de Jesus chegaram a ele e falaram: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar? Ou seja, os discípulos questionaram Jesus. Poxa, então se é assim o casamento, então não tem por que casar. É difícil assim? Aí o que Jesus respondeu para eles? Jesus lhe disse, ele porém lhes disse, Jesus dizendo, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedida. Ou seja, nem todos podem receber esta palavra, porque nem todos querem fazer a vontade do Pai. Nem todos querem fazer a vontade de Deus, que é se manter firmes mediante as tribulações, as provas, as dificuldades. Porque relacionamento, meus irmãos, não é só vidas de amores. Quando você chega diante do cartório, ou você vai assinar diante do juiz, você promete naquele momento que você vai honrar, até que a morte o separe. É um juramento que você faz diante de Deus, dos anjos, do juiz do mundo, né? E diante das pessoas que estão ali, ao seu redor. Então você fez um propósito ali. Então você está ligado sobre a terra. Ah, mas as pessoas falam assim, mas eu não preciso viver a vida inteira debaixo de um jugo, porque eu me arrependi. Jesus diz que nem todos podem receber esta palavra. Somente aqueles que verdadeiramente são convertidos ao Evangelho, aqueles que aceitaram o Evangelho. E Jesus, ele continua dizendo, aqui no versículo 12, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. Eunucos são as pessoas que não têm órgãos genitais, não têm órgãos, então eles já nasceram castrados, né? Que assim nasceram do ventre da sua mãe. E há eunucos que foram castrados pelos homens, ou seja, tem homens que na época de Jesus eles se castravam para colocar junto com as princesas, para que eles não cometessem tal ato com as mulheres naquela época, então eles eram castrados. E há eunucos que se castram a si mesmos por causa do reino dos céus. Ou seja, tem homens que por si mesmos se castram, tanto espiritualmente como fisicamente, para que eles possam evitar estar num ligamento conjugal. E Jesus ele continua dizendo, quem pode receber isso, que receba.
Irmãos, nós temos que entender o que é um casamento. Casamento é para a vida inteira, meu irmão. A igreja de Cristo, ela está se preparando para se casar com Cristo, para se unir com Cristo. Imagine só que todas as vezes que você pecar e todas as vezes que você passar uma dificuldade, você vai abandonar Jesus, a quem aquele escolheu por noiva. Você é a noiva do Senhor, nós somos a noiva do Cordeiro, a igreja é a noiva de Cristo. Imagine só se todas as vezes que nós dessemos trabalho para Jesus, ele nos abandonasse, nos repudiasse. Não, Jesus ele quer um povo unido até a eternidade. Então casamento, irmãos, não é simplesmente você pegar, se deitar com uma pessoa, não gostou e se deitar com ela novamente. Não, casamento é algo para sempre, até que a morte o separe. Quando você morrer, você está livre, porque você tem que morrer acreditando que você vai nascer para morrer na glória, para viver na glória com Jesus. Você vai entrar para a glória com ele, você vai se casar com Cristo, porque a Bíblia diz que lá não se dá em casamento, não se casam. Então nós temos que entender que enquanto nós estivermos vivendo essa vida terrena, possa vir luta, pode vir provas, dificuldades e o que vier, temos que nos preparar cada dia, nos renunciar para que possamos nos manter na presença de Deus, assim como Ele quer que eu e você possamos estar unidos em um só corpo. E a Bíblia nos diz que aquele varão ou varoa que não está de acordo um com o outro, as bênçãos dele são impedidas do céu. Então temos que tomar muito cuidado quando você pensar em casar, quando você que já está casado. A Bíblia diz isso, os pastores dizem outras coisas. Tem muitos pastores que aceitam a separação por litígio, aceitam a separação conjugal, para que o homem possa se casar com outra pessoa porque não deu certo, que brigam muito, mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala isso, e muitos erram por não examinar as Escrituras. Muitos erram para não querer entender e compreender a palavra de Deus. Então temos que entender o seguinte, que adultério também, quando Jesus diz, você não precisa apenas ir lá e cometer o ato. Só o fato de você se deitar com uma pessoa, pensando em outra pessoa, você está cometendo também adultério, prostituição. Isso é pecado, isso é adultério. Quando você sente prazer deitando com outro corpo, além do seu, mesmo que for em pensamento. Então pense muito antes de você pensar e colocar em prática os seus pensamentos, que é de você viver com a sua companheira, achando que está se deitando com outra companheira, porque isso também é considerado adultério diante de Deus. Então você está cometendo adultério. Então, para que essas coisas não aconteçam, ore a Deus para Ele brindar o seu coração, a sua mente, entenda claramente o que é um casamento. O casamento é a união de dois corpos, que é impossível a separação pelos homens. O único que faz a separação dos corpos é o próprio Deus, e na hora que chegar o dia de cada um, que é aquele que desce a sepultura primeiro. E aí sim a pessoa estará livre para casar com quem ela quiser casar. Porque se ela largar o marido por qualquer outro motivo, ele se casar com outra, ela também está em adultério se ela se casar com outra. O que é considerado um adultério? Um adultério é considerado quando a mulher não força o homem a vir se deitar com outra mulher ou vice-versa. Porque às vezes tem homens que ficam fugindo da mulher, deixando ela sentir desejos na cama, e às vezes ela na sua fraqueza vai lá e se deita com outro homem. E aí o que acontece? Ele também ajudou que ela fosse praticar esse adultério. Aí ele larga dela já com a intenção de ficar com outra pessoa. Então isso não é considerável. Adultério diante de Deus é considerado quando uma pessoa do seu cônjuge, seja ele ou seja ela faz o que tem que ser feito, ela é responsável pela sua família, ela faz tudo que está ao seu alcance, tanto no leito, como na sua casa, como esposa ou como esposo, honra a sua família. Aí a mulher ou o homem desonra a esposa ou o esposo, na situação de ir atrás de outra pessoa, mesmo que a pessoa não seja perfeita, a companheira ou companheira a qual escolheu, para o seu dia a dia, ela tem as suas imperfeições, porque nenhum relacionamento terreno é perfeito, mas a pessoa se agrada e vai atrás de outra pessoa, aí sim é considerado um adultério, porque a pessoa tem honrado ela em todos os sentidos, mas ele optou de ir atrás de uma outra pessoa. Então aí sim, a pessoa que foi atrás de uma outra pessoa, aleluia, e se deitou com outra pessoa, mesmo seu marido sendo bom, a sua esposa sendo boa no limite dela, não suportou, aí ele cometeu adultério. E aquela pessoa que estava lá honrando o seu companheiro, ela está livre se quiser casar-se com outro. Então isso é lícito. Agora, se um ou outro forçar um adultério, tanto um como o outro
vão estar em pecado. Que você possa guardar esta palavra. Se você tiver alguma dúvida, eu vou dando mais esclarecimento. Esse aqui é o meu canal. Continue acessando nosso canal e vamos estar sempre conversando, que eu tenho certeza que eu posso, diante de Deus, Ele possa me instruir para que eu possa instruir mais você. Aqui fica uma dica do pastor Elias: não separe além que a morte o separe. Amém? Porque você vai ter a certeza que você está na direção de Deus. E se você casou com uma mulher que você infelizmente não foi por separação por adultério, você resolveu separar da sua companheira ou do seu companheiro, reveja seus conceitos. Se ainda dá tempo de você largue. É melhor ficar sozinho, pagar o preço, do que você ficar com uma pessoa e amanhã você ir para o inferno. Pense nisso. Deus abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com cada um de nós. Amém? Deus abençoe.